Oi pessoal, professor Gabriel Probst, matemática aqui do Fênix Vestibulares. Nessa aula nós falaremos sobre estatística e um pouquinho de matemática financeira. Quando eu digo estatística, tópico muito relevante para a prova do Enem, nós teremos pelo menos 4 questõezinhas em cima deste assunto. Médias, moda, mediana. Dentro de matemática financeira, falaremos sobre as duas modalidades de juros mais comuns. Juros simples, juros compostos. Como que funciona e as principais formulinhas. Tá certo? Bom, gurizada, vamos lá então para uma aulinha de estatística e matemática financeira para a gente se preparar para esses dois tópicos aí para a prova do Enem. Quando eu falo com vocês estatística, análise de dados estatísticos, separo em dois momentos, média e depois as montagens de moda e mediana. Quando eu falo médias, pessoal, eu tenho alguns valores e eu quero encontrar um valor médio para esses valores. As duas situações com folga mais comuns que nós vamos encontrar nas provas, média aritmética simples e ponderada. Quando eu falo média aritmética simples, nós temos uma distribuição de valores e nós queremos saber o valor médio. Como é que eu represento isso? Geralmente nós vamos utilizar uma barrinha em cima assim para representar uma média aritmética. Nós pegaremos o nosso primeiro termo x1 mais o nosso segundo termo x2. Isso eu sigo para quantos termos a gente tiver até o nosso último termo xn, ou seja, a soma de todos os termos. E eu só divido isso pelo meu número de termos. Quando eu falo média aritmética simples, é somar todo mundo e dividir por quantos tem. Somar todo mundo e dividir pela quantidade, ok? Isto é o que a gente conhece como média aritmética, é a montagem mais tradicional de média que nós temos. Se um exercício chegar para vocês e só pedir média, e ele não falar especificamente algum tipo, alguma modalidade mais específica, ele só fala média, ele quer média aritmética. Soma de todo mundo dividido pela quantidade. Soma de todo mundo dividido por quantos tem. Vou colocar aqui embaixo para vocês, este N está representando o nosso número de termos. Se forem 2 termos, eu somo esses 2 e divido por 2. Se forem 5 termos, eu somo esses 5 e divido por 5. E assim por diante, ok? Quando eu falo média ponderada, gente, ponderar, a palavra-chave aqui está entregando para vocês pesos. Significa que nós temos pesos, nós estamos acrescentando pesos diferentes a cada termo. Vocês sabem, quando existe uma prova que tem um peso diferente de outra, aquela nota considera-se mais ou menos ela. Mais vezes ou menos vezes ela na hora de considerar a média. Isso é o que eu falo média ponderada. Como é que eu calculo? Nossa média ponderada, vou representar aqui por XP, eu vou fazer cada termo vezes o seu respectivo peso. Termo x1 vezes o seu peso P1, termo x2 vezes o seu peso P2, e eu sigo isso para todos os termos. Xn vezes o seu peso Pn, ou seja, a soma dos produtos de cada termo com o seu respectivo peso. Divido tudo isso pela soma dos pesos. P1 mais P2 até o nosso último peso, Pn. É a soma dos produtos, das multiplicações de cada termo com o seu respectivo peso e todo mundo a gente divide pela soma dos pesos. Isso é o que a gente conhece como média ponderada. E pessoal, por trás não está acontecendo nada de diferente aqui do que o que nós aprendemos dentro de média aritmética. Só acontece que eu tenho alguns termos repetidos, ok? Só acontece que eu tenho alguns terminhos repetidos e aí essas repetições é o que a gente chama de peso e a gente consegue representar dessa maneira. Mas a gente ainda está fazendo a soma de todo mundo e dividindo por quantos tem. De novo, só alguns termos aparecem repetidas vezes, a gente condensa isso no termo vezes o seu respectivo peso, ok? Pode anotar, gente, nós teremos pelo menos 2 questõezinhas de média na prova do Enem. Ele vai caminhar principalmente nessas duas relações, certo? Média aritmética, só somar todo mundo e dividir por quantos tem.
Média ponderada, eu tenho cada termo vezes o seu respectivo peso, todo mundo dividido pela soma dos pesos. Trouxe aqui um exemplinho para vocês. Se eu quero calcular uma média final de uma pessoa que fez 3 provas, a primeira prova ela gabaritou, nota 10, tinha peso 2. A segunda prova ela tirou 2, nota 2 e tinha peso 3. A terceira prova ela tinha peso 5 e a pessoa tirou nota 8. Qual é a média final que nós temos aqui? Pessoal, se a gente fizer a nossa montagem, vocês percebem aqui comigo que eu tenho um termo vezes o seu respectivo peso, então eu multiplico aqui 10 com 2, isso me dá 20. Multiplico 2 com 3, isso me dá 6. Multiplico 8 com 5, que me dá 40. Então eu tenho aqui o resultado de cada termo vezes o seu respectivo peso. Pela nossa montagem aqui da média, eu vou somar esses resultados, os termos vezes os seus respectivos pesos, e eu tenho que dividir isso pela soma dos pesos. Vamos fazer. Nós temos 20, 10 vezes 2, mais 6, 2 vezes 3, mais 40 do 8 vezes 5, isso dividido pela soma dos pesos, 2 mais 3 mais 5. Aqui eu já peguei direto os resultados das multiplicações de cada termo com o seu respectivo peso. Olha o que nós temos aqui. Esta média ponderada, ela nos dá 66 dividido por 10. Povo 66 para 10, nós visualizamos aqui uma média 6,6. Essa seria a média dos valores 10, 2 e 8 com esses pesos aqui. Eu teria 6 e 6 de resultado final. Se fosse uma situação onde a gente precisasse de nota 6 para passar, deu bom. Se precisasse de nota 7, deu ruim. Ok? Montagem de média ponderada. Gente, nós temos agora a parte 2 aqui da estatística, onde geralmente nós vamos visualizar também uma questãozinha dentro da prova do Enem em cima desses tópicos. Um deles, geralmente, ele escolhe mediana e moda. E pessoal, são dois conceitos muito tranquilos de a gente entender, são duas montagenzinhas muito rápidas. Quando as pessoas erram, geralmente é por causa do mesmo motivo, que eu vou insistir muito contigo agora. Pessoal, quando eu falo mediana, quando eu falo com vocês mediana, a nossa ideia aqui, a nossa palavra-chave, nossa ideia-chave, termo do meio. Vou colocar entre aspas aqui para vocês. Termo do meio. Eu estou querendo avaliar com vocês quem é que fica bem no meio da nossa distribuição. A gente bota todos os termos, quem é que é o termo central. Isso é o que eu quero quando eu peço mediana, ok? Não tem a ver com calcular uma média. Valor mediano é o valor do meio. Só que, pessoal, se a gente pegar os mesmos termos e embaralhar, a gente vai ter alguém diferente no meio. Não pode? O nosso termo central tem que ser sempre o mesmo, independente da ordem que a gente escrever as coisas. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas aí a gente tem que tomar muito cuidado. Quando eu falo mediana, povo, antes de a gente fazer qualquer coisa, antes de a gente fazer qualquer coisa, a primeira coisa do exercício é fazer o quê? Ordenar os termos. Quando eu falo mediana, a primeira coisa é colocar os termos em ordem. Quando eu falo mediana, a primeira coisa é colocar os termos em ordem. A primeira coisa, quando eu falo mediana, colocar os termos em ordem. Eu tenho que ordenar os termos. Qual é a primeira coisa que eu faço numa questão de mediana? Eu coloco em ordem. Qual é a primeira coisa que eu faço numa questão de mediana? Eu vou colocar em ordem. Qual é a primeira coisa que eu faço numa questão de mediana? Eu vou colocar em ordem. Você entendeu que eu preciso colocar os termos em ordem? Aí vai lá a pessoa e erra a questão porque não botou em ordem. E a gente quer matar. Ok? Quando eu falo questão de mediana, a primeira coisa é colocar em ordem. Quando eu falo questão de mediana, a primeira coisa é colocar em ordem. Não esquece. Primeira coisa, ordenar os termos. Esta ordem pode ser crescente ou decrescente, tanto faz. Só preciso ter os termos ordenados. Ok? No momento que a gente colocou em ordem, agora a gente tem que pensar como é que nós vamos resolver isso. Pessoal, se nós tivermos uma quantidade de termos,
ímpar, daí tá tudo certo. Se nós tivermos uma quantidade de termos ímpar, tá tudo em casa, porque, gente, quantidade ímpar, se eu pego 5 termos, eu tenho um cara que fica bem no meio, né? Eu tenho um termo central. Esse cara é a tua mediana. É só ver quem é o termo bem no meio. Qual é o termo central? Se a tua quantidade é ímpar, nós não temos grandes tretas. Agora, quando eu falo numa quantidade par, aí a gente tem que tomar cuidado, porque ó, se eu pegar 4 termos, não existe um termo central, sim? Existem 2 termos centrais. Não existe um que fica no meio, existem 2 que fiquem no meio, não consigo destacar um só. Quer dizer que tem 2 medianas? Não. A gente só vai ter que olhar diferente. Se a tua quantidade de termos for par, nós temos 2 termos centrais, eu vou fazer uma média. Eu faço a média dos 2 termos centrais. Se a tua quantidade de termos é ímpar, é só pegar o termo central. Se a tua quantidade de termos for par, é só pegar a média dos 2 termos centrais, tá certo? Com isso eu analiso mediana, uma montagem muito rapidinha, muito tranquila, tende a gerar uma questão fácil em prova. Não erra por não ter botado em ordem. Quando eu falo mediana, a primeira coisa que colocar é em ordem. Quando eu falo mediana, a primeira coisa que colocar é em ordem. Você entendeu? A primeira coisa mediana colocar em ordem. Ok? Quando eu falo moda, pessoal, moda é a montagem mais fácil da estatística. Você entende comigo que quando eu digo que algo está na moda, uma série que está na moda, uma roupa que está na moda, um filme que está na moda, alguma expressão que está na moda, o que significa isso? Significa que muitas pessoas estão fazendo, usando, falando, é algo muito frequente, você enxerga em todo lugar, mais do que outras coisas. Isso significa estar na moda, ou seja, quando eu te peço moda de uma distribuição, o que eu estou querendo aqui é quem é o termo que mais aparece. Eu só quero saber qual é o termo mais frequente. Qual é o termo de maior frequência da nossa distribuição. É literalmente só olhar para os teus termos, e ver quem aparece mais. Mais frequência, legal. Termo mais frequente. Ver quem aparece mais vezes. Isso é moda. Contabiliza. Se alguém aparece mais que todos os outros, isso é a tua moda. Se alguém aparece mais que todos os outros, esse cara é a tua moda. Com isso aqui, gente, nós temos os nossos principais tópicos, nossos destaques dentro de estatística. Ao todo, estatística deve considerar mais ou menos 4 questões, vai ser em torno de 4 ou 5 questões, ok? Ao conteúdo de estatística dentro da tua provinha. Espalhado ao longo desses tópicos, tá certo? Médias, moda, mediana, tá certo? Pessoal, aqui na sequência eu gostaria de falar com vocês um pouquinho dentro de matemática financeira, os nossos tópicos de juros. Também algo muito importante para as nossas provas dentro de diversos contextos, seja dentro de juros mesmo, seja dentro de uma questão de exponencial, seja dentro de uma questão de progressões, PA ou PG, a gente pode acabar visualizando esse contexto. Quando eu falo juros, todo mundo concorda comigo, eu estou falando de um valor que será acrescido a um saldo por causa de um tempo que vai passar. Seja algo que você paga, por estar pagando algo depois, no futuro, seja algo que você recebe por conta de um investimento, passa-se um tempo, em cima desse tempo algo vai ser trabalhado em cima daquele dinheiro e a gente vai ter cobrança de juros, pro bem ou pro mal, né? E aí nós vamos visualizar duas montagens, duas situações diferentes de juros que nós temos. Juros simples, juros compostos. Vocês podem perceber que eu criei aqui a mesma situação, onde eu tenho um valor inicial de R$1.000 e uma taxa de juros de 10% ao mês, e eu vou visualizar com vocês as duas coisas, o que diferencia a cobrança de juros simples, o que diferencia a cobrança de juros compostos, ok? Quando eu falo juros simples, gente, modalidade simples, eu gosto de pensar isso aqui como sendo um valor fixo.
que significa valor fixo? O meu valor de juros que vai ser cobrado, que vai ser aumentado, será sempre o mesmo. Não importa quanto tempo passe, eu sempre terei o mesmo acréscimo de juros. Como assim? Vamos organizar aqui. Pessoal, se eu tenho uma taxa de 10% ao mês em cima de 1.000, todos concordam comigo que 10% de 1.000 são 100, sim? 100 reais. Então eu vou ter uma cobrança de 100 reais de juros mensal. Não importa quanto tempo passe, valor fixo. Sempre, sempre, sempre 100 reais. No primeiro mês, eu vou ter 100 reais de juros, que vão me gerar um montante. Gente, essa palavra montante significa saldo final, o valor final, inicial mais juros. Nós tínhamos 1.000, com 100 de juros a gente tem um montante, um saldo final de 1.100. Passou um mês, o nosso montante é de 1.100 reais. Lembra, valor fixo. Agora, mais 100 reais. O nosso total de juros agora está em 200, o nosso montante em 1.200. Passa mais um mês, bota mais 100 reais. A gente tem agora 300 reais de juros, nos levando num montante de 1.300. E assim vai. A gente só vai acrescentando mais 100 reais a cada mês. No quarto mês isso vai a 1.400, depois 1.500, depois 1.600, 1.700, 1.800, sempre de 100 em 100. Isso é o que a gente conhece como juros simples, ok? Eu sempre gosto de associar aqui, como eu falei para vocês, a ideia de valor fixo. Vamos escrever. Valor fixo. A cada mês, a cada semestre, a cada ano que passar, nós teremos sempre, sempre, sempre o mesmo valor de juros sendo cobrado. Valor fixo. Agora, vamos tentar criar umas formulinhas para isso, gente, baseada nessa situação que nós estamos visualizando aqui. Vem cá. Como é que eu cheguei nesse total de juros? Como é que eu cheguei nesse 300 aqui? Eu peguei 100 reais, que era o capital inicial vezes a taxa de juros, 1.000 vezes 10%, que dava 100. E depois eu multipliquei isso pelo tempo, que eram 3 meses, né? Isso me levou diretamente nesse 300. Então eu posso dizer que em juros simples, o nosso juros, o J, CIT. Essa é a tua formulinha de juros simples, uma fórmula muito simpática. O J CIT. O que significa o CIT, gente? O teu valor de juros é o capital inicial vezes a taxa vezes o tempo. Valor inicial vezes a taxa vezes o tempo que passou. Isso nos leva diretamente nesse 200, nesse 300, nos 500 no quinto mês e assim por diante. Cobrança de juros simples. É o CIT. Capital inicial, taxa e tempo. Tá certo? Se eu quiser chegar no montante, o valor final, o montante eu só estou pegando o valor inicial e acrescentando esses juros. 100 com 300 me leva no 1.300, 100 com 200 me leva no 1.200 e assim por diante. Se eu quero o saldo final, o valor final, é só pegar o valor inicial e acrescentar os juros. E acrescentar o CIT, tá certo? Escreve aqui, gente. Valor fixo. Eu percebo nos juros simples um comportamento linear. Eu percebo nos juros simples um comportamento linear. Eu poderia, dentro de progressões, modelar isso aqui como uma progressão aritmética. Posso montar como uma função de primeiro grau também, enfim. Dá para fazer um monte de coisa porque é uma linha reta. É um comportamento linear, ele segue sempre o mesmo crescimento. Ok? Isso é a nossa modalidade de juros simples. Agora, pessoal, quando eu falo juros compostos, é aqui que a gente enxerga como a maioria das coisas na vida real de fato funcionam quando eu falo com dinheiro, quando eu falo de dinheiro. Juros compostos, nós temos um processo que é cumulativo. Já vou escrever para vocês aqui assim, ó. Juro sobre juro. Eu tenho um processo de aumento cumulativo, juro sobre juro. A minha cobrança de juros será sempre feita
em cima do saldo devedor. E a partir do primeiro mês, esse saldo devedor já inclui juros. Tu vai ter juros criando novos juros e vira uma bola de neve que vai crescer muito mais rápido. Vamos visualizar. Vou pegar a mesma situação, R$1.000, 10% ao mês, mas eu vou montar uma tabelinha um pouquinho diferente. Olha só. Vou olhar aqui para os meses passando e vou chegar direto no meu montante. Vou montar direto o montante. Olha só, pessoal, como é que eu vou pegar o meu montante no primeiro mês? Tenho um valor inicial de R$1.000 e nesses 1.000 eu quero dar um aumento de 10%. Nesses 1.000 eu quero dar um aumento de 10%. Como é que eu aumento 10% num valor, gente? Aumento percentual de maneira muito rápida. Lembra, o teu referencial ele parte sempre de 100%. Inicialmente você tem sempre 100%. Se eu vou aumentar 10, eu vou ficar com 110%. Se eu vou ficar com 110%, é só ver o que é 110% do número. 110% é 110 dividido por 100. Vulgo 1,1. É só multiplicar o número por 1 e 1. Se eu quero aumentar 10%, é só multiplicar o número por 1,1. Pessoal, 1.000 vezes 1,1, eu chego em 1.100. É uma cobrança de 10% sendo feita em cima de 1.000, é os mesmos 1.100 do juros simples. No primeiro mês, esses dois caras funcionam do mesmo jeito, porque o juros foi calculado em cima do mesmo valor. Agora diferencia. O juros simples continuava calculando os 10% em cima do 1.000. Os compostos vão calcular os 10% em cima do 1.100. Então eu vou ter uma cobrança de juros maior. O meu novo valor inicial é 1.100. E sobre esses 1.100, nós temos que dar um aumento, fazer uma cobrança de 10%. Multiplica por 1,1. 110%. Ok? E aí já é uma cobrança de 10% em cima de 1.100. R$110 de juros. Isso aqui vai a R$1.210. A gente já visualiza uma diferença. Diferença essa que tende a crescer cada vez mais conforme for passando o tempo. No terceiro mês, nós temos um valor inicial de 1.210 que vai sofrer uma cobrança de juros de 10%. Multiplico por 1,1, o que me leva em R$1.331. Eu aqui já tive uma cobrança de juros de R$121 sendo acrescidos ao que a gente tinha antes. Cada vez mais isso aumenta, cada vez mais esse cara vai destoar dos valores que a gente tinha no juros simples. Enquanto os juros simples, gente, eram lineares, você percebe que comigo os juros compostos têm um comportamento exponencial. Ele cresce muito, muito mais rápido, muito mais rapidamente a gente vai dobrar, triplicar, quadruplicar o nosso valor inicial. É assim que quase tudo de fato funciona. Olha aqui, se eu montar uma formulinha, eu posso dizer que em modalidade composta o meu montante é o valor inicial, eu multiplico pelo fator de aumento percentual, 1 mais a taxa de juros. Neste caso, essa taxa de juros era 10%, era 1 mais 0,1, que virava aquele 1 e 1 que a gente colocou ali. No primeiro mês eu multipliquei uma vez, no segundo mês eu multipliquei 2 vezes, no terceiro mês multipliquei 3 vezes, ou seja, eu vou multiplicando de novo. É um processo exponencial. Isso aqui vai aparecer elevado no teu tempo. O teu montante é o valor inicial, multiplicando 1 mais a taxa elevada no tempo. Ok? Essa aqui é a nossa montagenzinha de juros compostos, vulgo a principal fórmula da matemática financeira. Quase tudo que a gente vê de dinheiro acontecendo, empréstimos, financiamentos, investimentos, segue este comportamento aqui, ok? Se eu quiser saber só o que eu tive de juros, se eu quiser chegar nos 331 que eu tive de juros aqui, é só eu subtrair o valor inicial do valor final. Se eu quero o valor de juros, é só fazer o montante menos o valor inicial, ok? Valor final menos inicial.
Vamos só colocar aqui, pessoal, quando eu falo juros compostos, montagem exponencial, crescimento muito mais acelerado. E eu tenho aqui um comportamento de uma progressão geométrica, isso cresce de acordo com uma PG, tá certo? Pessoal, com isso, nós finalizamos aqui este encontro, falamos um pouquinho de estatística, falamos um pouquinho aqui da montagem de juros dentro de matemática financeira. Grifa, juros simples, crescimento linear, valor fixo. Juros compostos, crescimento exponencial, é uma montagem de juros sobre juro cumulativa. Estatística, média aritmética, soma todo mundo, divide por quantos tem. Média ponderada, eu tenho a soma dos produtos de cada termo vezes o seu peso, dividido pela soma dos pesos. Moda, só ver quem aparece mais vezes, o termo de maior frequência. Quando eu falo mediana, colocar em ordem. Quando eu falo mediana, não esqueça colocar em ordem. Quantidade ímpar, é só pegar o termo do meio. Quantidade par, eu quero a média dos dois termos do meio. Tá certo? Grande abraço a todos, nos vemos numa próxima aula. Valeu, valeu e tchau, tchau.